Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração nessa manhã, amém? Que bom estarmos juntos aqui, podendo orar ao Senhor. Mas eu gostaria de pedir que você orasse ao Senhor mais um momento. Você deixasse a sua mente se focar naquilo que importa nesse momento. O seu tempo é muito precioso, então eu gostaria que você se colocasse ao máximo. Esquece os problemas, as dificuldades por um momento e fale com Deus. Não ali um momento religioso, um momento ali onde, não, vou ter que falar, não. Fale como se fosse ali com seu filho, com a sua filha, como se fosse com o seu pai, com a sua mãe, com uma pessoa ali estranha talvez a você, encontrada ali na rua. Mas fale aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente nesse momento, e peça que Ele fale com você nesta manhã. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela essa manhã, esse momento onde estamos juntos, gratos ao Senhor porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Não podemos escrever a nossa própria história se o Senhor não nos der a vida, se o Senhor não nos der a força, se o Senhor não estiver conosco todos os dias. Somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e temos a certeza, temos a confirmação da parte do Senhor, que mesmo amanhã, mesmo semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, o Senhor estará conosco quando assim o buscarmos. Senhor Deus, te pedimos, Espírito Santo, venha falar conosco nessa manhã, venha falar aos nossos corações, que não seja o racionamento, a racionalidade humana, que não seja as filosofias ou os nossos pensamentos, mas que seja o Espírito Santo a confirmar no meu e no seu coração a palavra, a vontade e o desejo dEle para a sua vida. E é isso que eu agradeço e peço. Espírito Santo, fale conosco nessa manhã, que eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu já me levantei a essa dúvida algumas vezes na minha vida e já dei diversas respostas diferentes, segundo o meu coração, segundo as minhas vontades e desejos. E a pergunta que eu sempre me faço de vez em quando é: o que eu faria se Jesus aparecesse na minha frente? Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação se Jesus aparecesse para você hoje, agora, nesse momento? Algumas vezes na minha vida eu tenho a certeza que eu respondi que eu teria medo. Outras eu teria alegria. Outras eu ia sair correndo, abraçar esse Jesus, esse amor, essa pessoa que me salvou. Algumas outras vezes eu me encontraria em desespero, em angústia. Qual é a sua, qual é a minha, qual seria a minha, a sua reação se nos encontrássemos com Jesus agora? Nesse momento, eu não estou falando de você morrer, está repreendido em nome de Jesus. Não estamos falando de morte. Mas o que você faria se Jesus aparecesse agora na sua vida, na sua frente? Eu não posso dizer qual é a sua reação, eu não posso descrever o que você faria. Muitas vezes eu descrevo até minha própria reação, dizendo que eu faria tal coisa, mas a minha reação é totalmente contrária. Igual quando a gente imagina, não, se meu chefe falar aquilo, eu vou falar aquilo. Ele fala, você, A mulher descasca o verbo, não, eu vou falar tudo. Você fica quietinho, pianinho. A gente não consegue descrever qual seria a minha, a sua reação. A gente poderia dizer, falar, anunciar, eu faria isso, eu faria aquilo, eu gritaria, eu choraria, eu iria me jogar no chão, me prostrar a Ele. Mas o que nós verdadeiramente faríamos se Jesus aparecesse na nossa frente? E é por isso que eu gostaria de colocar alguns textos de algumas pessoas, algumas reações de algumas pessoas diferentes, de quando encontraram Jesus e tiveram uma reação a Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Do capítulo 5, do verso 24 ao 34. Você pode estar acompanhando no telão, você que não trouxe a sua Bíblia, não está com o seu aplicativo.
A palavra de Deus diz assim, lá em Marcos 5, do 24 em diante. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu dele que havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? A palavra de Deus nos conta a história de uma mulher na qual ela sofria de uma hemorragia. Nós não estamos falando do momento onde as mulheres têm um período e acontece o sangramento e tal. Nós estamos falando de uma mulher na qual ela tem um sangramento constante, na qual não para, não cessa, e não é por ali uma semana, um mês, é durante vários anos. Na qual essa mulher procurou ali um médico, procurou ali aquilo que a receita, a ciência tinha como cura. Ele procurou os médicos da sua época e não encontrou cura. Não encontrou uma melhora. A palavra de Deus diz que ela encontrou uma piora do sangramento dela, da hemorragia que ela tinha. Uma mulher onde a Bíblia diz, onde ela gastou tudo que ela possuía. Ela tinha muitos bens ali, na qual ela foi trocando para encontrar a cura da sua doença, a cura do seu problema, a cura da sua dificuldade. Mas a Bíblia diz que quanto mais o tempo passava, quanto mais ela procurava, pior ela ficava. Uma mulher na qual era excluída da sociedade por causa daquela doença, uma pessoa na qual sofria ali um racismo, uma exclusão do seu povo, porque ela estava em sangramento, e a Bíblia dizia que quem estava em sangramento deveria se afastar do povo. Não só esse tipo de sangramento, mas cortes ou qualquer outro tipo de coisa, a Bíblia dizia que a pessoa tinha que se afastar. Aquela mulher já tinha procurado se encontrar com várias pessoas para encontrar a cura do seu problema, da sua dificuldade, da sua doença. Até que um dia ela ouviu falar que Jesus de Nazaré, um homem a qual tinha andado por toda ali Jerusalém e tinha feito curas, tinha feito maravilhas, um homem na qual havia multiplicado o pão, na qual o homem tinha multiplicado o peixe, dado alimento a uma multidão, um homem a qual tinha poder nele, estaria passando por perto de onde ela estava. Uma mulher que provavelmente já tinha ido a muitos lugares muito longe, para possivelmente encontrar um médico que tinha a cura do seu problema. Então ela pega e descobre que Jesus estava passando e fala, não, se eu for lá e tocar nesse homem, eu serei curada. Diante daquela multidão e muita gente aglomerada vendo ali Jesus, não imagino que seja pouca gente, não imagino que seja pouca a dificuldade de se ir até a frente. Se você já foi num show lotado, você sabe o quão difícil é para ir você na parte da arena de chegar até a frente. Toma cotovelada, toma subaco, toma tapa, toma tudo. Toma apertão, e você fica segurando a carteira, o celular com uma mão e fica andando. E se tem alguém junto com você, você dá a mão para arrastar todo mundo junto. Isso quando o povo não dá aqueles pulinhos e te leva para a esquerda sem você querer. Eu imagino aquela mulher passando por aquela multidão e dizendo, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E quando ela toca, ela sabe que ela foi curada.
E diante da cura dela, Jesus também sabendo que algo tinha acontecido, pergunta: quem me tocou? Quem foi curada nessa multidão na qual Eloi em mim foi curada? Só que aquela mulher tinha tudo aquilo que estava diante dela, e ela disse: se eu tocar naquele homem eu serei curada. Mas na hora que Jesus pergunta: quem me tocou? A Bíblia diz que aquela mulher teve medo. A Bíblia diz que ela se prostrou ao chão e, tremendo de medo, respondeu o Senhor o que tinha acontecido. Uma pessoa que buscava a sua cura, buscava a sua transformação, buscava aquilo que era impossível aos homens, quando ela encontra isso, quando ela encontra não somente a cura dela mesma, mas encontra Jesus, o Salvador, o Nazareno, a Bíblia diz que tremor e medo entrou no coração dela. Talvez você seja como essa mulher, como essa pessoa que se achega a Deus buscando alguma coisa, alguma cura, algum milagre, algo impossível aos homens. Mas quando encontra, você tem medo daquilo que você ainda não sabe. Porque aquela mulher viveu uma vida seguindo aquilo, seguindo o problema, seguindo a doença, seguindo aquilo que estreitava os laços, o que ela poderia fazer. Mas quando ela é curada pelo Senhor Jesus, ela não sabe o que vai acontecer depois daquilo. Ela não sabe que reação tomar, ela não sabe que atitude fazer. Eu e o Hanan temos diabetes. E desde os 14 anos até os dias de hoje, a gente tem que ir lá medir o dedo, se furar, tomar insulina, pensar o que vai comer, pensar o que vai fazer, e tem que cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar do futuro, e pensar daqui 30, 40 anos, e pensar que doce pode comer, que doce não pode comer, e o que vai fazer da vida. E aí, se um belo dia eu for curado, eu não sei o que eu vou fazer. Em que sentido? Eu sei que eu vou comer bastante doce. Mas e a saúde? Não é porque eu não tenho diabetes que eu posso comer todo doce que tiver no mundo. Para vocês que não lembram, antes da diabetes eu era bem gordinho. E não cuidava da saúde. A minha preocupação é a diabetes ou é a minha saúde? Se for diabetes é só não comer doce, mas não significa que a minha saúde está boa. Às vezes nós encontramos Jesus para buscar uma cura, uma transformação, e quando nós encontramos esse milagre que acontece em nossas vidas, nós não sabemos o que devemos fazer, porque é somente aquele problema. Ah, eu tenho uma doença, meu filho tem asma, o filho cura, e agora o que eu faço da vida? E a insegurança entra no coração. Será que eu tenho que continuar indo na igreja, senão meu filho volta a ficar doente? Não, eu vou continuar indo na igreja, né? Porque foi lá que ele curou, se ele parar de ir para lá, ele volta a ter a doença, então eu vou continuar indo. O medo adentra os nossos corações. Aquela mulher encontrou a cura, mas o medo adentrou o coração dela, porque ela não sabia o que iria acontecer com ela. A Bíblia dizia que se uma mulher impura, uma pessoa impura, tocasse em alguém que era puro, as pessoas ao redor poderiam pegar pedras e tacar nela até a morte. Medo adentrou o coração daquela mulher que havia encontrado a cura. Ela não encontrou ali felicidade, eu fui curada, ela pensou, meu Deus, agora solucionou o problema. E se eu morrer agora? Fui curada, mas morri, do que adiantou? Encontrei, fiz aquilo que eu sonhava em fazer, comprei aquele carro, aquela casa, aquele relógio, aquela caneta, aquele computador, e a hora que compra, e agora? O que eu vou fazer da vida? O capitalismo diz que agora você bateu a meta, dobra a meta. Compra 2 carros do mesmo. 2 canetas, 2 computadores, 2 perfumes. E nunca mais tem seu coração saciado.
aquela mulher, após encontrar a sua cura, teve medo. Ela acabou de encontrar Jesus, encontrou a solução do seu problema, e ela se encontrou numa situação na qual ela estava com medo. Talvez eu e você falamos, não, se eu encontrar Jesus, e Ele fizer aquele milagre na minha vida, nossa, eu vou pular de alegria, eu vou festejar, eu vou gritar, eu vou anunciar ao mundo. E aí acontece, e agora, o que eu faço da vida? Essa mulher teve uma reação um tanto quanto diferente. Ela foi para Cristo, encontrou a sua cura, ficou com medo de morrer, e quando ela se encontra com Jesus e fica com medo da morte, Jesus olha para ela e fala, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Às vezes nós colocamos tantas coisas para falar, não, quando eu encontrar Jesus eu vou fazer aquilo lá, eu vou fazer de tal forma, de tal maneira, de tal jeito, e a gente fica tão desesperado de encontrar Jesus, eu vou ter tal reação. Jesus olha para ela, prostrada, tremendo de medo, não sabendo o que ia acontecer, e fala, filha, a sua fé te curou. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento, você encontrou, seja alegre naquilo que você encontrou na sua cura. Festeje esse momento, vá em paz e viva a vida, porque você está livre daquilo que oprimia o seu coração. Qual seria a sua reação se hoje você se encontrasse com Jesus? E Jesus ali fizesse uma cura milagrosa na sua vida, fizesse uma transformação da água para o vinho, fizesse aquilo que você tanto sonha que iria acontecer. Qual seria a sua reação após esse grande milagre que Jesus poderia fazer na sua vida? Gostaria de ler um outro texto da palavra de Deus, que está lá em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, do verso 1 ao outro. E ele diz assim, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazerenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. A Bíblia nos diz que esse homem, o Gerazereno, era um homem que era perturbado por espíritos imundos, ele andava se cortando, ele andava em cemitérios, prendiam ele, ele arrebentava as correntes. Um homem perturbado, e não perturbado psicologicamente falando, mas perturbado por um espírito que fazia ele fazer coisas, fazia ele tomar atitudes que ele não desejava fazer. Um homem que assustava a comunidade, um homem que complicava ali a situação diante da cidade. E a Bíblia diz que esse homem vai até Jesus. Esse homem vai ao encontro do Senhor Jesus e pergunta a Jesus, o que você está fazendo aqui? Você veio me perturbar? Jesus olha para aquele homem e Jesus tinha anunciado para aqueles espíritos que perturbavam aquele homem. Jesus tinha declarado sobre a vida daquele homem, sai, espírito imundo.
Quantas vezes eu e você não sabemos o porquê nos aproximamos de Deus? Nós não sabemos qual seria a nossa reação diante de encontrar a Jesus Cristo. Você nem sabe o porquê você veio na igreja hoje. Simplesmente veio. Você nem sabe o porquê você ora, você nem sabe porque você agradece a Deus, você nem sabe mais porque quando você vai comer, você agradece a comida que você está comendo. Você nem sabe porque quando você levanta de manhã, você ajoelha ao Senhor, ou quando você vai dormir, você agradece a Deus pelo dia que você teve. Você nem sabe o porquê você está tomando as atitudes que você tem tomado. Mas quando essas atitudes levam ao Senhor Jesus Cristo, algo vai acontecer. A palavra de Deus diz que aquele homem que estava perturbado, andando pelaquela região, por aquele lugar, ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele vai ao encontro de Jesus, ele encontra a libertação daquilo que estava aprisionando a vida dele. Lucas capítulo 4, verso 17 diz: Deus me enviou a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Quantas vezes eu e você viemos à igreja, nem sabemos o porquê, mas quando chegamos aqui, somos libertos de tantas coisas. Antes de aceitar Jesus, eu não sabia quantos problemas eu tinha. Para mim estava tudo certo, estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. Parece que quando eu encontrei Jesus, eu me olhei no espelho e falei: meu Deus, que isso na minha frente? É eu de verdade? Eu olhei naquele espelho e falei: mas meu Deus, eu faço tudo isso mesmo? Minhas atitudes não eram tão imperfeitas como podemos imaginar. Não vivei uma vida de bebedeira, de drogas, de sexo, rock and roll, uma vida de farra. Essa não foi a minha vida. Mas ainda assim eu olhava no espelho e falava: meu Deus, eu não fiz tudo aquilo, mas dentro de mim só está podre. Pensamentos impuros, mentia para tentar ganhar honra com o meu amigo, falando que tinha feito alguma coisa que nunca tinha feito na minha vida. Tentava enganar quem estava do meu lado, do meu próximo. Roubava, achando que não era roubo, eu só estava facilitando a minha vida. E quando eu me olho no espelho, quando eu me olho diante desse Jesus, quando eu me olho dentro da igreja, eu e o Hanan vivendo uma vida de igreja, ainda fazendo tudo isso, sendo tão corrompido como qualquer outro. Quando eu me encontro com Jesus, eu falo: mas o que você está fazendo aqui, Jesus? Você está mostrando o quão ruim eu sou. E Jesus olha para mim e fala: seja liberto. E eu: mas liberto o quê? Sempre fui livre, fiz o que eu queria fazer, aquilo que minha mãe permitia fazer, porque senão a gente apanhava em casa, tomava castigo em casa. Mas era livre. E aí eu fui descobrindo que eu não era feliz porque eu não tinha dinheiro para comprar as coisas. Eu não era alegre porque eu não possuía o skate que o meu amigo tinha, o celular que o vizinho tinha. Eu não tinha a roupa que o meu amigo tinha. Eu era preso diante daquilo que eu podia possuir e não aquilo que eu era. Porque a sociedade diz que nós somos aquilo que possuímos. E Jesus diz que você é aquilo que Ele chamou você a ser nele. Ah, mas eu tenho tanto pecado. Mas Jesus me chamou a ser santo como Ele. E quando eu me deparo, eu me encontro com Jesus, muitas vezes eu não sei o porquê eu estou me encontrando com Ele. Talvez você não saiba porque você veio hoje na igreja, você não sabe porque você faz o que você está fazendo. Mas eu quero te falar que Jesus está entrando na sua vida para libertar você de cativeiros que nem você mesmo sabia. Aquele homem chega diante de Jesus e fala: o que você veio fazer aqui?
É como dizendo, vai embora e não atrapalha a minha vida. E alguns momentos depois, quando Jesus fala, seja liberto, aquele homem diz, Jesus, eu quero te seguir aonde você for. Somente sabemos o valor da liberdade quando a temos. Na filosofia e no pensamento filosófico, a gente diz que nós somos presos às coisas. Se você não pode dizer não a uma coisa, você está preso àquela coisa. Se você não consegue dizer não à bebida, se você não consegue dizer não ao cigarro, se você não consegue dizer não a qualquer coisa na sua vida, você está refém daquilo que você não consegue falar não. E aí na filosofia a gente diz, não, mas Yohanan, você não bebe por quê? Eu não bebo porque eu não quero. Se eu quisesse eu bebia, mas eu não quero. Você não fuma por quê? Porque eu não quero. É errado. Assim, não sei, eu sei que eu não quero. A liberdade nós encontramos nas coisas quando você tem a possibilidade de dizer não. Porque se você deixa a vida te levar, você não tem o controle de quem você é. Quantas vezes eu fazia aquela brincadeirinha no mar? Não, eu vou dar uma boiada aqui, vamos ver para onde o mar leva. Quem já fez essa brincadeirinha? Ou estava naquela piscina com os amigos, que uma parte era rasa, a outra parte era funda. Você começa daquela boiadinha, vamos ver para onde a água leva. A hora que a gente dava aquela baixada no pé, fup, aonde eu estou. Hoje eu e o Hanan, gosto de surfar, tenho pé de pato, prancha, tenho tudo. Eu vou lá no fundo. Minha mãe fica desesperada que só vendo. Mas eu tenho controle daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho mais segurança lá no fundo do que na beirinha. Aí não, todo mundo fala, não, a beirinha é seguro, a beirinha é de boa, até que vem aquela onda e passa no teu pé assim, ó, fup, você dá aquela cabeçada na areia no chão, e eu estou de boa lá no fundo, sem bater na areia. Porque eu tenho controle daquilo que eu estou fazendo. Nós somente podemos encontrar a libertação e a liberdade quando nós estamos conscientes daquilo que tem nos oprimido. Aquele homem vivia a vida como se aquilo tivesse certo, mas quando Jesus chega, ele fala, seja liberto. Ele encontra dentro dele a libertação de algo que ele nem sabia que ele precisava. Às vezes você acha que a vida está numa boa do jeito que está, mas você precisa de tanta libertação quanto aquele homem, em ver que as suas atitudes não são tomadas porque você quer, mas é porque o seu amigo está te vendo, porque a sua família está pensando, o que você imagina de você mesmo, do que a sociedade diz que você tem que fazer, do carro que é bom, o carro do ano, o celular da época, o Facebook da época. Mas o que Deus tem falado no seu coração. Eu sei que aquele homem, quando ele se encontra com Jesus, ele questiona o que você está fazendo. E Jesus vem para libertar os cativos e oprimidos de prisões que nem eles sabiam que existiam. Como eu disse, quando eu cheguei e conhecia Jesus Cristo, mesmo estando na igreja, mesmo sendo filho de pastor, mesmo estando no meio cristão, quando eu conhecia Jesus, eu descobri o quanto eu estava preso a coisas que não me levavam a Deus. Gostaria de ler mais um outro texto da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 19, do verso 16 ao 22, onde mostra mais uma pessoa que encontrou-se, teve um encontro com Jesus. Mateus 19, do 16 ao 22.
A Bíblia diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem rico: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Um texto que eu já preguei diversas vezes, você já ouviu diversas vezes em pregações diferentes. Mas aqui nós encontramos um homem que vai ao encontro de Jesus. E ele pergunta a Jesus: como posso eu herdar a vida eterna? Nós estamos falando de um homem na qual ele tinha posses. O texto diz que era um homem rico. É um homem que tinha ali facilidade de ter bens, de ter negócios ao seu encontro, de ter ali possuir coisas. E a Bíblia diz que de tudo aquilo que ele possuía, há algo que ele não conseguia ter a certeza de possuir. O que o dinheiro possuía ele a ter naquela época? Cavalo, boi, carneiro, charrete, casa, serviçal, empregado, mulher que faz a comida, cara que limpa o pé, pessoa que lava roupa. Aquilo que o dinheiro possuía na época, ele tinha. Mas há algo que ele não poderia ter a certeza de ter. E ele vai a Jesus e pergunta: como posso eu ter a certeza de ter a vida eterna? Jesus olha para ele e fala: se você seguir os mandamentos, você terá essas coisas. E ali nós encontramos um homem que, eu não sei você, mas um homem que eu acho que é quase perfeito. Ali: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei você, mas eu gostaria de ter uma pessoa do meu lado que fosse assim. E mesmo uma pessoa tendo todas essas qualidades, uma pessoa cumprindo todos esses requisitos, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que se afasta daquilo que é ruim, ele não pensa aquilo que é mal, ele não está desejando a sua esposa, desejando o seu emprego, desejando aquilo que você possui, uma pessoa que ama tanto você como a ele mesmo. Aquilo que ele tem, ele quer que você tenha. As qualidades que ele possui, ele quer que você possua. Um homem quase perfeito. Esse homem quase perfeito pergunta a Jesus: como eu posso então herdar a vida eterna? Como eu posso ter a certeza da salvação? E Jesus responde para ele: ponto 1, se você quer ser perfeito, venda tudo o que você tem. Jesus responde a uma pergunta na qual ele não tinha feito. Ele pergunta a Jesus: como eu posso herdar a vida eterna? Porque eu já sou um homem que segue os mandamentos, um homem perfeito segundo a lei, um homem perfeito segundo a sociedade, oferece os sacrifícios, ora, ou faz o jejum, faz aquilo que é reto, dou dinheiro para os pobres, faça aquilo que é correto. Como eu, um homem perfeito, um homem sem dificuldades, sem problemas, um homem correto e justo, posso herdar a vida eterna? Porque tudo que tem nessa terra eu já possuo, eu já tenho. Jesus olha para esse homem e diz: para você ser perfeito, vende tudo que você tem e dá aos pobres.
Jesus olha para o coração desse homem e sabe que ele não está tentando, ele está tentando comprar a salvação. Ele está tentando comprar Jesus com aquilo que ele tinha. E Jesus olha para ele e sabe que o coração dele está no dinheiro, nas coisas que ele possui. E ele fala: se você quer se tornar um homem perfeito, como você diz que é, vende tudo que você tem e vende aos pobres. E depois que você vender tudo que você tem, venha e siga-me. Lá a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 19, verso 29, diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes o tanto que deu, e herdará a vida eterna. Jesus tinha olhado para aquele homem que tinha chegado diante de Jesus e havia feito uma pergunta: como posso eu herdar a vida eterna? Como posso eu ter a certeza da salvação? Como eu posso ter a certeza da única coisa que eu não consigo ter a certeza? Jesus olha para ele e fala: eu vou te dar a resposta. Se você quer ser perfeito, venda tudo. E quando você vender tudo, abandonar tudo que você possui, abandonar todos os seus preceitos, todas as suas qualidades, tudo aquilo que você tentou comprar com aquilo que você tem, venha e siga-me, e você terá a vida eterna. Jesus responde àquele homem qual é a forma que ele deveria fazer, o que ele deveria fazer para encontrar a salvação. Mas aquele homem estava tão preocupado com aquilo que ele tinha, que ele nem ouviu a resposta de Jesus. Jesus diz: você quer ter a vida eterna? Venha e siga-me. Mas aquele homem, quando ouviu Jesus falando, venda o que você tem, ou resumindo aos nossos tempos, e aquilo que Jesus queria falar, se desapegue daquilo que você acha que é certo ou errado. E aquele homem tinha tantas certezas, ele tinha tanta certeza que aquilo que ele estava fazendo era certo e correto, que ele fala: não, isso aqui eu não posso me abandonar não. Eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui não é certo, não é correto, não é da maneira que eu estou acreditando, não é da maneira que eu estou pensando. Jesus responde àquele homem: como ele pode herdar a vida eterna? Venha e siga-me. A palavra de Deus diz que todos aqueles que seguem a Jesus, eles precisam abandonar tudo aquilo que possuem para aceitar o Senhor Jesus como único Salvador. Porque se você acredita que o seu dinheiro pode salvar, se você acredita que as suas atitudes de bondade, de qualidade, daquilo que você pode ou não fazer, podem te salvar, você não está crendo no que Jesus fez. Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Não há um outro meio de se achegar a Deus, não há outra maneira de se encontrar a salvação, senão por mim. Jesus diz para aquele homem: você precisa abandonar todos os seus preceitos, paradigmas e pensamentos, para você encontrar a salvação em Deus. Não tem como eu e você sermos salvos pelo aquilo que podemos fazer ou deixarmos de fazer. Somente somos salvos porque Jesus fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele perdoou eu e você do pecado. Ele perdoou eu e você daquilo que nós não poderíamos fazer, que é trazer Deus novamente para viver dentro de você. A Bíblia nos mostra, e a pergunta que eu fiz, que pessoas têm reações diferentes quando encontram Jesus. Um quer buscar a cura,
Outro quer buscar a libertação e nem sabe que está precisando de libertação. Outros querem encontrar a justiça própria, querem encontrar a certeza da salvação eterna. E eu não sei o porquê você está buscando a Deus, mas eu tenho uma certeza, que Deus vai superar as suas expectativas. Deus irá superar os seus melhores sonhos, os seus melhores pensamentos, porque Ele conhece você. Aquele homem lá estava preso e não sabia que estava preso. Aquela mulher estava oprimida com medo, não sabia o que seria do seu futuro. Aquele homem queria ter a certeza da salvação e Deus estava mostrando que o coração dele estava se apegando ao dinheiro, às coisas que ele possuía. E eu não sei o porquê você veio a esta igreja esta manhã, mas eu tenho a certeza que o Senhor Jesus está falando com você. Talvez você veio através querendo uma cura, mas Deus está falando que na verdade você precisa abandonar aquilo que você acredita para verdadeiramente crer na palavra dEle. Você acredita que o seu salário é quem te sustenta. Você acredita que o seu emprego é a sua segurança desta vida. Você acredita que aquilo que você possui é a certeza e a segurança de ter um bom dia amanhã. Quando somente Deus é a sua segurança. Eu gosto muito de economia, gosto bastante de finanças, e esses últimos 2, 3 meses aí tem sido um tanto complicado para o mundo das finanças. E tem um carinha que eu sigo na internet lá, que é um cara que faz bastante venda e compra na internet. E há uns 3 meses atrás ele diz, não, agora a minha vida está garantida. Fiz aqui os meus 100 milhões de dólares. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, que eu vou ter dinheiro, meus filhos vão ter dinheiro, os filhos dos meus filhos vão estar bem e não tenho problema nenhum. Está tudo garantido em segurança. Não tem como eu ser roubado, não tem como eu perder, não tem como nada acontecer que vai me tirar essa certeza. O mercado quebrou nesses últimos 3 meses. Os 100 milhões de dólares dele hoje valem $2.000. E o que você faz com $2.000? Dá para viver aí 1 ano, se você for bem econômico. Viver bem apertadinho. A fé, a segurança daquele homem estava naquilo que ele possuía e não em Deus. Eu não sei o que você veio buscar em Deus, mas eu tenho a certeza que Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você tem procurado. Mas você precisa estar aberto ao que Deus quer fazer na sua história. Aquela mulher foi buscar a cura, ela encontrou a cura dela, mas Deus diz para ela, vá em paz e viva uma vida em paz. Aquele homem estava cativo, procurou a Jesus, e Jesus falou, seja liberto, agora vá à sua família e conte o milagre, e seja testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Aquele jovem rico queria encontrar a salvação e descobriu que ele estava mais perdido do que os outros. Talvez você não encontre aquilo que você quer em Cristo hoje, mas talvez Deus esteja mostrando para você algo muito maior do que aquilo que você está procurando. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei aquilo que você está procurando em Jesus nesta manhã, mas eu quero te falar nessa manhã que Deus tem muito mais para falar com você hoje. Talvez você veio na igreja hoje para procurar a cura de um problema, a solução de uma dificuldade. Você veio na igreja para encontrar a libertação de um problema, de uma dificuldade, de você não conseguir parar de mentir, de você ter pensamentos maliciosos, de você ter uma vida ali complicada diante da sociedade. Mas Deus está falando hoje comigo, com você, sobre a salvação da sua vida. A Bíblia diz que homens
Existem homens que confiam em carros. Existem homens que confiam em cavalos. Mas existem homens que confiam em Deus. Eu não sei aonde você tem depositado a sua confiança. Eu não sei aonde você tem depositado o seu coração. Mas a vida irá mostrar para você aonde está o seu coração. E é por isso que esse jovem rico chega diante de Deus achando que era justo. E sai de lá triste, sabendo que ele era um perdido como qualquer outro. E talvez nessa manhã, você esteja como eu, querendo novamente aceitar Jesus, para ter a certeza que é nele que eu confio. Às vezes a vida passa, as dificuldades se encontram, as dificuldades se levantam na nossa vida, e aí a gente começa a perguntar: o que eu posso fazer para solucionar esse problema? O que eu posso fazer para resolver essa dificuldade com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho? O que eu posso fazer para solucionar o problema do mundo? Seja esse mundo a sua vida. E Jesus olha: eu sou a solução do mundo. Eu lembro de algumas vezes que eu conversava com a minha avó, e ela falava das dificuldades do passado, ela falava dos problemas e das lutas e da quebradeira que foi no passado financeira, a quebradeira de quando os caras pegaram o dinheiro da poupança, a quebradeira que foi quando a economia quebrou, quando trocou do cruzeiro para o outro cruzeiro, do cruzeiro para o outro cruzeiro, e o dinheiro não valia nada, e nada você podia acreditar, nada você podia possuir, e ela falava: eu estou bem, Deus está comigo, e vai dar tudo certo, porque Deus é a minha segurança. Aonde está o seu coração? Se coloque de pé nessa manhã. Eu não sei o que você tem buscado em Cristo, eu não sei o que você tem buscado em Jesus, mas a palavra em Mateus capítulo 7 diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, ao que bate abrir-se-lhe-á. Eu não sei o que você tem buscado em Deus. Eu não sei o porquê você veio aqui nesta manhã. Eu não sei qual é o intuito do seu coração de falar que você acredita em Deus, que você segue a Jesus Cristo, que você é um homem que tenta se manter fiel, reto, justo, reto e ser quem você é. Mas Jesus pergunta nessa manhã: qual seria a sua reação se Ele estivesse aqui nesta manhã? O que será que Ele iria falar para você? Qual seria a sua reação àquilo que Jesus iria falar para você? Eu não sei se você se portaria como aquela mulher, eu não sei como se você se portaria como aquele homem que precisava de libertação. Eu sei que eu parecia ali o jovem rico, na qual achava que a minha segurança estava naquilo que eu possuía, naquilo que eu tinha. E não estou falando de dinheiro, porque eu não tenho muito dinheiro, não. Mas eu estou falando daquilo pouco que eu tinha. Achava que tinha mais valor do que a segurança de ter um Deus ao meu lado, ao tempo todo. E eu estou falando de intuito de coração. Porque você pode ser como esse homem aqui, esse homem rico, um homem que se desvia do mal, um homem que faz aquilo que é bom, um homem que pensa no próximo como a ti mesmo, um homem que se afasta daquilo que é errado, um homem que não mente, um homem perfeito. Mas como está o seu coração? Feche seus olhos. Eu gostaria que você respondesse a Jesus: o que você faria se Jesus estivesse aqui agora? Melhor, a Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem juntos,
o Senhor estará lá. O Senhor Jesus está aqui nesta manhã. O Senhor Jesus está aqui ouvindo o seu coração, ouvindo aquilo que você está pensando. Ele tem visto aquilo que você tem feito, Ele tem visto a sua história, a sua atitude, os seus dilemas, as suas dificuldades, as suas situações, a sua família, aonde você trabalha, a sua casa. Deus tem estado com você todos os dias. Qual tem sido a sua resposta para Ele? Qual tem sido? Qual é a sua resposta? Pai, em nome de Jesus, Tu sabes, ó Deus, porque Jesus morreu em nosso lugar. Tu sabes aonde estão os nossos dilemas mais profundos. Tu sabes aonde está, ó Deus, aquele ponto aonde o Senhor deseja tocar e curar na nossa alma, no nosso coração. Tu sabes, ó Deus, como está esse homem, como está essa mulher, este jovem. Pai, Tu sabes aonde estão, ó Deus, os nossos sonhos, e Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes esses sonhos não fazem parte do Teu projeto, porque são caminhos de morte, são caminhos que não nos levará a lugar algum. Pai, eu sei, Pai, que o Senhor sabe, ó Deus, aonde estão os nossos problemas, os nossos vícios, os nossos pecados. Tu sabes, ó Deus, aonde o nosso coração está amarrado, onde ele está preso, aonde a nossa alma precisa de libertação, de cura, aonde o nosso viver precisa ser tocado pelo Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor não desiste de nós, apesar do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância, ó Deus, os nossos desatinos. Muitas vezes falamos aquilo que não devemos, pensamos aquilo que não devemos, e ainda assim o Senhor não desiste de nós. E obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, porque, ó Deus, eu sei, Pai, que o Senhor Jesus, ó Deus, é aquele que nos surpreende, é aquele que vem ao nosso encontro muitas vezes, mesmo quando não estamos esperando. O Senhor vem ao nosso encontro para confrontar, para mostrar o quanto nos apegamos, o quanto nos desviamos, o quanto corremos ó Deus, contra o vento, ó Deus, caminhamos contra a Tua vontade. E nesta manhã, Pai, queremos, ó Deus, estar abertos a este encontro que revela quem nós somos e o quanto precisamos de Ti. Sei, Pai, que o Senhor veio para nos salvar. Sei, Pai, que o Senhor veio para nos libertar. Sei, Pai, que o Senhor Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e enfermidades, a fim que tivéssemos, ó Deus, a esperança, a certeza da vida eterna. Agora, ó Pai, eu oro por aqueles que estão aqui hoje, que porventura ainda não tiveram encontro com o Senhor, ainda não tem a convicção da vida eterna, essa certeza que a palavra de Deus nos dá, que aqueles que receberam a Jesus como seu suficiente Salvador, já têm em seus corações a certeza da vida eterna. Pai, oramos hoje por aqueles que aqui estão, cujos dilemas ainda não foram resolvidos, cujos vícios e iniquidades, pecados ocultos ainda estão, ó Deus, latentes, precisando de vida e de graça para serem libertos. Pai, em nome de Jesus, traz luz nas nossas trevas, e até mesmo onde não podemos perceber essas trevas, ó Deus, traz luz, e que a vida do Senhor encontre lugar no nosso coração,
e possamos ser salvos de nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela grande salvação que temos em Cristo Jesus, que morreu, ressuscitou dos mortos, para que a nossa fé em Ti fosse fortalecida. Ó Pai, se o Senhor nos deu Jesus para sermos salvos, eu sei que não há restrições para Ti, para nos alcançar, e creio, Pai, que em Ti existem respostas para todas as perguntas que estão sendo feitas nesta manhã, neste lugar. Glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome, liberta, cura, transforma, revela-te a nós, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga comigo, não há trevas tão profundas que o Senhor não possa revelar. Amém? Talvez você não saiba. E uma das coisas que eu posso dizer para você com certeza, eu estou caminhando com Jesus, já se fazer as contas, há 35 anos. 35 anos eu tenho caminhado com Jesus. E digo para você que como Deus nos surpreende revelando nosso coração. Como Deus é maravilhoso em não deixar que nos enganemos. Que a pior coisa que existe é quando você acredita na sua própria mentira. Quando você acredita que você está bem e que não precisa de Jesus e que está tudo muito bom, maravilhoso, está dando certo, tem dinheiro na conta, mas lá no fundo, existem coisas que Deus quer tratar. E como é feliz quando Deus vem e revela quem nós somos. Amém? Vamos cantar para terminar esse momento. Chama o Ministério do Louvor para estar aqui à frente. Nós vamos adorar mais uma canção. E depois dessa canção, você vai poder ir para seu lar e fazer a pergunta para si mesmo: o que será que Jesus iria trazer em meu encontro com Ele? Qual seria a conversa, né? Aquele jovem foi perguntar: como é que eu posso alcançar a vida eterna? E saiu de lá triste, porque Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa, né? Jesus disse, a Bíblia diz que Jesus o amou e disse: ainda te falta uma coisa. O que falta para mim e para você? O que falta? E é isso que Jesus quer preencher nesta manhã. Amém? Vamos adorar.